Deixa eu fixar aqui a minha tela, né? Bom, vamos pro que interessa então, né? Vamos lá. Deixa eu falar aqui um negocinho aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, não estão? Qualquer coisa, se não ouvir, vocês falam comigo. Sim, Vamos lá. Hoje a aula que a gente vai aprender, tá? É sobre tripanossoma, tá? O gênero dos tripanossomas. Só que a espécie que a gente vai aprender hoje é o Trypanosoma cruzi, tá ok? Beleza? O que que acontece? Quando a gente fala de tripanossoma, a gente não pode sempre associar que o tripanossoma ele sempre será da espécie cruzi, né? Que não tem nada a ver. A gente tem que entender primeiro o seguinte: o tripanossoma, né, ele é um grupo de espécies de protozoários que eles são pertencentes à família do Trypanosomatidae, né? E essa família ela é pertencente ao filo do Mastigofora ou Sarcomastigofora, que são os protozoários flagelados ou que tem pseudópodes, né, que no caso são ali as amebas. Tudo bem? Então isso a gente tem que entender. Esse filo Mastigofora ou Sarcomastigofora são os seres flagelados, né, que a gente tem ali o grupo ali dos plasmídeos e os trypanosoma, ou Sarcomastigofora porque entra ali o grupo das amebas, entra o grupo dos plasmídeos e entra o grupo ali dos trypanossomas. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para ouvir direitinho? sim, Beleza. Quando a gente fala de tripanossoma, a gente tem que entender o seguinte: o tripanossoma ele tem mais de 150 espécies, tá? Dentro desse grupo. Só que os importantes aqui para nós, né, os dois mais importantes, é o Trypanosoma cruzi, né, que vai desenvolver ali a tripossomaníase, né, americana, também conhecida como doença de Chagas, né, ou mal de Chagas. Chagas foi devido ao médico Carlos Chagas que descobriu esse tipo de protozoário, né, num tipo de inseto. A gente vai saber que inseto é em 1909, tá? O que que acontece? Então, a gente tem esse camarada que ele é importante e a gente também tem um outro tipo de tripanossoma que é o tripanossoma brucei, que ele desenvolve a doença do sono, né? Ele é um tipo de protozoário, ele transmite, o vetor de transmissão dele é a mosca. Aí ali quando ela pica ali aquele indivíduo, né? Quando ela deposita ali a sua saliva, esse tripanossoma ele cai ali na corrente sanguínea do indivíduo, infecta várias regiões do corpo e esse camarada ele tem um grande grau de sonolência. Por isso que a gente chama de doença do sono. É típico, é comum na região da África, né? Não aqui no Brasil. No Brasil, né, a espécie que a gente tem é desse gênero de Trypanosoma cruzi, tá ok? A gente tem que entender também quando a gente fala de Trypanosoma cruzi, a gente tem que entender que ele infecta, né, a área de transmissão dele é equivalente a 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Esse é o grau ali de contaminação dele. Ele pega desde a área do Maranhão, tá, até o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem quilômetros quadrados de doença por Trypanosoma cruzi, tá? Em 2016, a gente teve grande grau de contaminação por acidente por Trypanosoma cruzi, tá? Na região do Acre, foram 200% de contaminação. Esse tipo de transmissão se deu pelo fato que esse tipo de vetor ele se encontrava, né, nas polpas ali, né, do açaí, e ali no momento ali que triturava aquele alimento, esse protozoário ele saía, né, e a pessoa ali ficava contaminada, né, pela doença de Chagas. Quer dizer, isso se tornava ali uma hospedeira acidental. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vocês estão pegando direitinho? sim, Beleza. sim, Esse mesmo gênero Trypanosoma, né, que no caso é o cruzi, a espécie é o cruzi, a gente também vai entender o seguinte, que ele é um tipo de parasito heteroxeno. O que significa isso? Ele tanto precisa, né, para completar seu ciclo biológico, ele precisa tanto de um hospedeiro vertebrado, que no caso são os mamíferos, e também ele vai precisar de um hospedeiro invertebrado.
Quer dizer, para ele completar todo o seu ciclo, toda a sua morfologia, toda a sua fase, ele precisa obrigatoriamente de dois tipos de vetores, tanto invertebrado, que no caso é o agente da transmissão, como também o vertebrado, ok? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa também quando a gente fala do gênero Trypanosoma, a gente tem que entender que existem em média, né, dois tipos de espécies, né, dentro desse grupo. O que, que acontece? A gente tem dois tipos de protozoários, né, do gênero Trypanosoma. A gente tem um tipo de espécie que a gente chama de ester, estercocária. Né? O que, que significa a espécie estercocária? Estercocária é um tipo de Trypanosoma que ele vai viver na parte posterior do intestino do vetor, na parte posterior do intestino do inseto. E isso é importante para quê? Isso é importante que no momento, quando vai sofrer a contaminação, né, quando aquele camarada ele sofre a contaminação, aquele, aquele inseto, né, que se alimenta de sangue, aquele hematófago, ele defeca naquela região e aquelas fezes daquele vetor se encontram o tripanossoma. Então, quando eu tenho um tipo de tripanossoma que ele necessariamente contamina o seu vetor vertebrado por esse tipo de ação, ele é uma espécie estercocária, tá? Diferentemente de outro tipo que a gente tem a Salivare. O que é a Salivare? Salivare era um tipo de gênero cuja transmissão se dá na parte anterior do tubo digestório. Quer dizer, ele sai através da saliva do seu inseto, que no caso é o tipo de gênero do Trypanosoma brucei, que vai desenvolver a doença do sono. Tudo bem? Tranquilo? Então eu tenho dois tipos de Trypanosoma. Né? Eles fazem duas divisões. Eu tenho a estercocária, que ele vai se desenvolver na parte posterior, né? Na parte ali das alças intestinais. Então o modo ali de saída dele se dá através das fezes daquele vetor. E eu tenho a salivária, que ela vai se dar o quê? Na parte anterior do tubo digestório. Se é na parte anterior, o que, que vai acontecer? Ele migra ali para a parte da região bucal daquele inseto, né? E no momento quando ele pica, no momento que ele faz ali a mordedura no paciente, ele sai ali através das salivas e é através daquela saliva onde ele vai fazer a contaminação. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deu para pegar isso? Sim. Show de bola, né? Isso é importante a gente saber, porque a gente vai observar que o tripanossoma, né, ele para fazer a penetração no indivíduo, aquele vetor, né, ele defeca ali naquela região, né, onde ele faz ali a mordedura, e ali naquelas fezes, onde a gente tem esse tipo de micro-organismo, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem dois tipos, estercocária. O trepanossoma ele vai se desenvolver o quê? Na parte posterior. Que tipo de trepanossoma? Trepanossoma cruzi, que é a matéria de hoje. E a gente tem o salivare, que ele vai se desenvolver na parte anterior, ou seja, ele sai através da saliva daquele inseto, que é o gênero que? Trypanosoma brucei. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Bom, o que que acontece? Diferentemente do plasmídio, né, que a gente tem dois tipos de morfologia, né, aqui no gênero Trypanosoma a gente vai ter três tipos de morfologia, tá? Então a gente tem um tipo de morfologia, eu não vou adentrar muito agora não, porque a gente vai ter uma parte só falando disso. Então, basicamente a gente tem três formas do protozoário. A gente tem uma forma sem flagelo, que a gente chama de amastigota, tá? Ele tem um formato circular, arredondado. A gente tem uma forma que é tripomastigota, né, que é a forma infecciosa desse indivíduo, tá? O seu flagelo ele percorre por toda a região, tá? Deixa eu abrir aqui no slide que foi melhor. Ele percorre por toda a região, tá, o seu flagelo, tá? Da sua membrana plasmática. E a gente tem a forma epimastigota, né? A forma epimastigota, a cachorrada tá latindo pra caramba. Mas tá atrapalhando vocês? Não, né? Vocês estão conseguindo me Não. ouvir? Sim. Mas tá atrapalhando um pouquinho? Tá Alô? tranquilo.
Tá tranquilo? Vocês têm que me responder, hein? Se vocês não falar nada pra mim, eu vou ficar perdidinho aqui. Até esse momento aqui do gênero, da espécie, vocês estão entendendo direitinho? Sim. Beleza. Sim. Show. Veloso, tá entendendo direitinho? Gilmara, tá de boa? Eu tô. Entrei agora, mas tô prestando atenção. Tá. Vão falando aí pra mim aí, tá? Se vocês não estão ouvindo, não estão prestando atenção, vocês têm que falar aí pra mim, tá legal? Porque senão eu fico perdido. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não, tá? Vamos lá. Então, Tá ótimo. mais uma vez, né? Só recapitulando. Então, o gênero Trypanosoma, ele se encontra em três formas. Ele se encontra numa forma não flagelada, tá? Que no caso, ele apresenta um formato arredondado, esférico. Essa forma a gente chama de amastigota. Mastigota vem do grego, significa aquele que possui flagelo. Então, a mastigota sem flagelo. Eu tenho uma forma tripomastigota. Nessa forma tripomastigota, ela vai se dar apenas, isso é importante você saber, ela se dá apenas em hospedeiros vertebrados. Tá? Então, isso é importante. Tá? É a forma infecciosa desse tipo de protozoário. Né? E a gente tem uma forma que a gente chama de epimastigota. Né? A forma epimastigota, o flagelo ele fica mais na lateral, né? do protozoário. Esse tipo de forma a gente só vai observar no interior do seu vetor invertebrado, ou seja, no caso, no inseto. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai adentrar daqui a pouco falando da morfologia, falando do flagelo, falando como é que se situa cada um. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá. Beleza. Né? Então, aqui, né, na imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente tem o vetor, né? O agente causador, né? Do Trypanosoma cruzi, né? Então, o vetor do Trypanosoma cruzi... Beleza, o Michael entrou agora. Vamos lá, botei aqui. Então, voltando a falar, né? O vetor, né? Que vai passar, que vai transmitir o agente da doença de Chagas, a gente tem um tipo de inseto, tá? Ele é um triatomídeo, né? Da espécie Hemiptera, né? Hemiptera por quê? Porque a sua antena, ela vai situar anteriormente, tá? Em relação aos seus globos oculares, tá? E esse tipo de inseto, ele é um tipo que se alimenta de sangue. Então ele é um hematófago. Né? O que acontece? Esse camarada aqui, né? Ele se alimenta, né, de sangue de alguns mamíferos. Né? Esses mamíferos, a gente tem como gambá, como tatu, alguns roedores, alguns macacos. Né? E esses mamíferos eles se tornam reservatórios naturais. Então, é isso que a gente tem que entender, porque toda vez quando as pessoas falam de Trypanosoma cruzi, o pessoal fica muito falando sobre esse tipo de inseto. Né? A gente também chama muito ele vulgarmente de barbeiro, só que ele tem vários tipos de nome. Ele é conhecido como barbeiro, ele é conhecido como chupão, né? O chupador. Então, são vários nomes que a gente denomina desse tipo de inseto. Esse tipo de inseto ele fica mais em regiões com florestas, né? Esse tipo de inseto ele predomina mais a parte norte ali do Brasil, né? Lembrando que para quem entrou agora há pouco, lembrando que esse tipo de inseto, né, a transmissão da doença de Chagas, a transmissão do Trypanosoma cruzi, a gente tem uma área demográfica de aproximadamente são 2.000 quilômetros quadrados, né? 2 milhões não, 2.000 quilômetros quadrados. Isso é equivalente à região do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então essas são as áreas ali específicas de transmissão do Trypanosoma cruzi. Isso é equivalente à floresta amazônica. Né? Mas, para quem entrou, estou repetindo, no ano de 2016 a gente teve alguns surtos, digamos assim, desse tipo de doença. Isso acontece porque esse mesmo inseto ele fica também abrigado ali nas frutas, né, nas polpas ali do açaí. Então, no momento que tritura para fazer o açaí, né, a gente esmaga esse inseto dentro dele,
tem o tripanossoma e o camarada ele acaba se alimentando daquele alimento contaminado, né, onde ele vai desenvolver ali a infecção, tá? Mas retornando, o que você tem que entender é que o barbeiro, né, esse tipo de vetor, ele é o camarada que transmite o protozoário, né? O protozoário, ele não vive dentro do barbeiro, o protozoário, entre aspas. O protozoário ele não desenvolve nesse tipo de inseto, não é isso. O que você tem que entender é que o tripanossoma, tá? A espécie tripanossoma, ela é um tipo de espécie que ela tem reservatórios naturais, tá? Esses reservatórios naturais são alguns mamíferos que vivem ali naquelas regiões. Então, como esse inseto ele possui um hábito de se alimentar de sangue, né, de alguns vertebrados, o que, que acontece? No momento que ele se alimenta desse tipo de animais, do sangue desses animais, desculpa, que possui esse protozoário, ele acaba sendo o quê? O vetor de transmissão. Tudo bem? Vetor por quê? Porque ele se alimenta de outros animais, do sangue de outros animais que não possuem o protozoário, mas infelizmente ele acaba o quê? Passando para aquele bicho. A mesma coisa também se dá ali com o homem, né? Pessoas ali que moram numa região onde tem esse foco de transmissão, pessoas que moram, né, em casas de pau a pique, né, onde esse tipo de inseto ele tem ali o hábito de fazer ali o seu ninho, né, dentro daquela região. Infelizmente à noite ele sai ali do seu habitat, ele chega no local ali, né, ele chega ali no indivíduo, ele pica ali aquele indivíduo e ele acaba ali contaminando o homem. Então, você tem que entender isso. O tripanossoma, o reservatório natural dele, se dá em alguns mamíferos, né? Então é isso que você tem que entender. Então a gente tem muito em gambá, a gente tem muito em tatu, né? Esse é o reservatório natural do tripanossoma. Isso acontece por quê? Por que o tripanossoma ele se encontra justamente ali? Isso é desde o princípio, né? Então, durante a formação, durante a evolução das espécies, esse tipo de tripanossoma, esse tipo de protozoário, ele conseguiu viver harmonicamente com esses tipos de animais, né? Mas, né, com o passar dos tempos, com o passar ali da evolução, com a interferência do homem, né, a gente acabou tirando esse tipo de protozoário daquele reservatório e a gente passa ali a contaminar outros seres. Tudo bem? Tranquilo? Então, o, Tranquilo. o vetor, né, esse triatomídeo, né, ele apenas é um vetor de transmissão. Mas o reservatório natural do tripanossoma são pertencentes a esses mamíferos. Então isso você sempre tem que ter em mente. Não é só falar, o barbeiro é o vetor. Beleza, tranquilo. Mas onde é que é o reservatório natural? Tá? Então isso é importante saber. Porque vamos supor que você tem uma prova assim, né, que ele vai mudar todo o contexto. Ele fala, o gênero Trypanosoma cruzi ele é pertencente às espécies de triatomídeos na espécie Hemiptera da família Reduvidae, né? Obrigatoriamente esse tipo de protozoário ele vive ali na parte posterior do intestino desse inseto e ali se dá a contaminação. Tudo bem, até ele está afirmando para você, mas se você reparar bem, o reservatório natural dele não é um inseto. O reservatório natural dele é o quê? São alguns mamíferos. O problema é que quando esse camarada ele pica ali aquele indivíduo, ele acaba inoculando aquele protozoário, isso é importante. Aquele protozoário que se encontrava nesse reservatório natural, ele contamina esse tipo de inseto, tá? Ali ele vai ter uma forma flagelada, tá? No inseto, tá? Nesse vetor, e ele vai viver o resto da sua vida ali, naquele inseto. Então, a partir do momento que esse tipo de inseto ele é contaminado pelo tripanossoma, ele torna-se, tá, permanente com aquele protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Então, uma vez contaminado, permanece com o protozoário dentro dele. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber, tá? Por isso também que ele é esse gênero que vai transmitir o tripanossoma. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Dito isso aqui, deixa eu ver o que eu tenho para falar aqui.
Deixa eu ver esse negocinho aqui legal. Não, não tem nada não. Alguém tem alguma dúvida? Até o momento tá tudo tranquilo. Tá de boa? Tudo de boa. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Essa parte aqui do vetor, né, da transmissão, deu para entender um pouco? Deu. Deu? Né? Vamos lá. Vou passar aqui. Não. Aqui que a gente tem que entender, né? Vamos lá. O tripanossoma, tá? Ele tem, como eu havia falado, ele tem três tipos de formas. Ele tem uma forma amastigota, ele tem uma forma epimastigota, ele tem uma forma tripomastigota, tá? Que a gente vai, primeiro a gente vai falar da morfologia desse tipo de protozoário, para depois a gente falar da contaminação dele. Tudo bem? Então a primeira forma que a gente vai ver aqui, a gente tem uma forma amastigota, né? Ou seja, sem flagelo. Então o que, que se observa aqui nesse. Deixa eu passar para cá. Nesse slide aqui. Ó, todo mundo tá vendo a seta aqui do meu computador? Sim. Beleza. Sim. Você vai ver o seguinte, ó. A forma amastigota desse protozoário, tá? Obviamente ela não possui flagelo, mas você só vai ver essa forma, você só vai encontrar esse protozoário nessa morfologia no interior das células. Então esse tipo de forma que esse protozoário se apresenta é uma forma intracelular, tá? Por que, que esse protozoário ele tem que ter essa forma intracelular? Porque é nessa forma que ele consegue fazer a sua divisão binária. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para me entender? Sim. Tá? Então, quando a gente for fazer uma análise de material, dificilmente você consegue observar essa forma no sangue. Eu disse dificilmente. Eu não falei que é impossível. Por quê? Porque há formas amastigotas extracelulares, tá? Mas é comum a gente sempre observar esse tipo de forma nas regiões intracelulares. Então, quando a gente for fazer uma histologia de algum tecido, um tecido cardíaco, um tecido hepático, um tecido esplênico, a gente vai observar esse tipo de forma. Tudo bem? A gente vai observar vários grupos de amastigotas no interior daquela célula, fazendo ali o processo de divisão binária. Tudo bem? Divisão binária que ele vai se repartir em duas partes. Ok? Tranquilo? A gente tanto pode chamar de divisão binária ou cisparidade. Tá? O que, que você vai ver aqui comigo aqui? Ó, vamos lá. É importante a gente entender o seguinte: o cinetoplasto, né? Cinetoplasto é a estrutura, né, que o protozoário tem, que vai permitir o que? A formação do flagelo e também permite o que? A motilidade do flagelo. Então a gente chama de cinetoplasto. Então o cinetoplasto desse tipo de protozoário é um cinetoplasto em formato discoide, tá? Então ele tem formato de um disco. Ele é mais alargado em comparação com o cinetoplasto do plasmídio. Lembra que o cinetoplasto do plasmídio, né? Ele é como se fosse um travessão. Lembra disso? Aula passada. Como se fosse um travessão. Sim. Nesse aqui, ó, isso aqui vocês têm que entender essa diferenciação. Nesse aqui é diferente. Qual é a diferença? O cinetoplasto do tripanossoma, ele tem formato discoide e ele é mais alargado. Então, você consegue ver, né, bem destacado o cinetoplasto desse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para mim entender? Tá ou não Sim. tá? Responde aí para mim aí. Tá? Outra coisa também importante você entender, é que esse tipo de forma, né, a gente vai observar tipicamente no interior das células, ou seja, ele é um tipo de ele apresenta essa forma, né, numa fase que a gente chama de fase intracelular, ou seja, na fase da infestação, na fase ali onde ele vai fazer ali a adesão dele na célula, né, do sistema imunológico, ele vai apresentar esse tipo de forma, a mastigota. Tudo bem? Tranquilo? Show? Né? A gente vai entender
embora eu falei que ele não possui flagelo, na realidade ele possui flagelo sim. Só que esse flagelo ele vai estar o quê? Ele vai estar invaginado dentro da membrana dele. Então o que que acontece? Aqui a gente tem um flagelo, né? Tipo um travessão. Só que aqui a gente vai ter o quê? A gente tem uma membrana envolvendo esse flagelo. Essa membrana que envolve esse flagelo, que protege esse flagelo, a gente chama de bolsa flagelar, tá? Ou seja, bolsa flagelar é o quê? São duas membranas plasmáticas que estão interiorizando esse flagelo dentro dele, tá? Então a gente chama de bolsa flagelar. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse momento, essa bolsa, que bolsa abre e fecha. Nesse momento, essa bolsa ela se encontra o quê? Fechada. E no interior dessa bolsa a gente tem o quê? O flagelo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Sim. Eu estou destacando isso porque a gente vai verificar forma tripomastigota e a mastigota, a gente tem que diferenciar quem é quem. Tá? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Tá tranquilo? Mike tá tranquilo? Beatriz tá tranquila? Bruna? Laís, Gilmara? Tá de boa? Sim. Beleza. Sim. Vamos lá. Pois bem, eu tenho uma forma aqui que a gente chama de epimastigota, tá? Isso aqui é importante. Esse tipo de forma do tripanossoma a gente só vai conseguir verificar no interior do vetor, tá? Então essa forma ela só é presente no vetor, tá? No hospedeiro vertebrado, né? No caso dos mamíferos, tanto o homem como os animais, a gente não observa essa forma. Essa forma ela é típica, essa forma é típica apenas nos vetores invertebrados. Ou seja, o vetor, né, que transmite aquela doença, a gente só vai conseguir observar esse tipo de morfologia dentro desse cara, tá? No homem, nos mamíferos, a gente não observa isso. Tudo bem? Tranquilo? Alguém vai me perguntar, mas por que a gente só observa essa forma nos vetores invertebrados e não nos vertebrados? Por quê? Porque no momento que esse tipo de vetor ele é contaminado pelo tripanossoma, esse tripanossoma, antes dele adentrar dentro desse cara, ele tinha um flagelo mais longo, né? Que era uma forma de tripomastigota. A gente vai ver quem é esse cara daqui a pouquinho. Então, como ele entra naquele inseto e aquele inseto ele não possui em abundância sangue, ele sofre uma regressão. Essa regressão do seu flagelo, essa regressão de tamanho, é o que a gente chama de epimastigota. Por isso que a gente só observa nos triatomídeos. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender isso? Então, epimastigota você só vai observar ali no vetor, tá? No homem, nos mamíferos, a gente não observa isso. Tudo bem? Tranquilo? Porque a forma epimastigota é uma regressão do tripomastigota. Deu para entender? Sim. Deu? Tá tranquilo? Tá sim. Tá? Maicon, a outra molecada aí, tá tranquilo aí? Ou não? Sim. Não? Sim, sim, tá tranquilo. Quem... Então vamos lá. Ó, essa forma epimastigota que eu tô batendo na tecla aqui de vocês, a gente vai entender o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender da forma epimastigota, tá? A forma epimastigota, a gente vai entender que é o seguinte. Se você observar bem, o flagelo, né? O flagelo dele, a origem desse flagelo, se encontra mais na lateral. Estão vendo? Que esse flagelo ele se encontra mais na lateral desse camarada, né? O que que acontece? Uhum. Esse tipo de protozoário, né? Ele é mais alongado, né? Então ele tem uma forma mais alongada, tá? Isso é importante a gente saber. O cinetoplasto dele, que é a estrutura que permite, né, a motilidade do flagelo, também apresenta o formato discoide. Só que esse tipo de cinetoplasto, ele vai se encontrar o quê? Ele vai se encontrar em proximidade com o núcleo desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? O que que acontece? Essa bolsa, né? Para quem chegou agora, essa bolsa flagelar,
né? É uma invaginação na membrana plasmática. Então essa bolsa flagelar, essa membrana, ela se abre, tá? Então essa membrana ela vai se abrir, essa bolsa flagelar ela se abre na lateral, tá? Então ó, ela se abre aqui na lateral e nessa abertura é onde a gente vai ter o que? O flagelo, tudo bem? Então na forma epimastigota, o que que a gente consegue observar? A gente observa que o flagelo ele se situa lateralmente, a bolsa flagelar também, né? Ela abre-se na lateral e essa bolsa ela é estreita, tudo bem? A bolsa flagelar dela é bem estreita, tá? Outra coisa também que a gente vai observar aqui nessa foto é que o seu cinetoplasto ele se encontra mais próximo ao núcleo, tudo bem? Tranquilo? Show? Essa forma a gente só observa onde? No homem ou no triatomídeo? Onde é que a gente vai observar essa forma? O homem. Ah, é no homem? Filatomídio. Por quê? Porque é uma forma reduzida, tem menos sangue, alguma coisa assim. Não, eu não entendi nada Eu que você esqueci. falou. Por quê? Oi? Não entendi nada. A forma é isso aí, sei lá, e pronto, acabou. Não, fala direito. Por quê? Não entendi nada. Vai lá, sem esse sono aí. Por quê? Eu não vou falar não. Porque Fala aí vocês aí agora aí. Por que que a gente observa essa forma? Aonde é que a gente observa essa forma e por que que ela só se encontra assim? No No vetor. interior do vetor. Aonde que você falou? Ela não é encontrada no interior do vetor? Sim. É. Que vetor? Do Vertebrado? hospedeiro. Vetor hospedeiro não me falou nada. Que hospedeiro? Vertebrado? Invertebrado. Vertebrado? quebrado. Invertebrado. 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 Toma cuidado. Essa forma epimastigota a gente observa apenas nos vetores invertebrados. Então, ó, tu que tá prestando atenção, tu que tá escrevendo, três coisas importantes para você escrever que isso é bizu, isso é macete. Isso é macete. Escreva. Três coisas que você tem que entender. O tripanossoma, tá? Ele é um tipo de espécie que ele é heteroxeno. O que que é isso aí? Ele precisa de dois hospedeiros para completar seu ciclo, tá? Biológico. O que é isso? Para ele fazer todo o seu ciclo de reprodução, ele precisa de dois caras. Ele não consegue fazer todo o seu ciclo em apenas um tipo de hospedeiro. Porque se ele fizesse tudo em um cara só, ele seria monoxeno. Sim ou não? Sim. Tá? Uhum. Então, o tripanossoma, preste atenção, o gênero tripanossoma, ele é um gênero heteroxeno, se dá o nome porque ele precisa de dois hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado. Tanto faz, invertebrado, vertebrado, isso aí não é relevante não. Obrigatoriamente ele precisa de dois caras para fazer todo o seu ciclo, tá? Então veja, no hospedeiro invertebrado, se ele é invertebrado, você já sabe a espécie de inseto que eu estou falando. A espécie é um triatomídeo hematófago do gênero Repítera, né? Onde vai possuir duas antenas anteriores ali à sua parte do globo ocular, né? E esse tipo de camarada, né, ele se encontra dentro desse bicho, dentro desse inseto. Essa forma epimastigota é uma forma de regressão, né, do tipo de do tipo de protozoário, né, do tipo de aparência tripomastigota. Tripomastigota é essa forma aqui, ó, tá? Não vou falar agora não. Essa forma é uma forma infecciosa. Então, quando você sofre ali a contaminação pelo tripanossoma, a forma que ele se apresenta naquele momento para você é essa aqui. Então, no sangue, tá? Ele vai se apresentar dessa forma. Por que dessa forma? Por... Não, não molhado. Você tomou banho ontem. Oi? Não entendi. Hein? Alô? Não entendi. Ah, então beleza. Então, ó, mais uma vez, essa forma tripomastigota, ela é a forma que vai se apresentar no momento que você sofre a contaminação pelo Trypanosoma cruzi, tá? Essa forma é uma forma infecciosa, tá? Esse tipo de forma é um tipo de forma que a gente observa, né, no sangue, tá? Por que no sangue? Porque
esse camarada ele vai apresentar maior velocidade de contaminar as células. Então, a velocidade de contaminação das células sanguíneas se dá através desse cara. No interior da célula, ele modifica esse tipo de morfologia e ele passa a ter essa morfologia aqui. A gente chama de amastigota. Lembra que eu falei para você que a mastigota é um tipo de forma que se observa onde? No interior das células, sim ou não? No interior da célula. Isso aí, no interior das células. Ah, que células? Sim. Todas. Todas as células. Desde uma célula sanguínea até uma célula o quê? Histológica. Tem uma célula de tecido propriamente dito. Tá? Então, quando o indivíduo ele é contaminado, né, ele apresenta aquela forma tripomastigota. Aquela forma é uma forma infecciosa, tá? Aquela forma você observa apenas no sangue, tá? E no momento que ele infecta ali, no momento que ele invade, a gente vai saber como é que faz essa invasão. No momento que ele invade ali a célula do indivíduo, ele perde ali o seu flagelo e ele tem essa forma discoide. Ele tem essa forma arredondada. Essa forma é uma forma amastigota. Por que ele faz essa forma? Porque ele vai interiorizar o seu flagelo dentro dessa bolsa flagelar, tá? E ali ele vai fazer um processo que de divisão, que a gente chama de divisão binária. Tudo bem, tranquilo? Então, resumindo aqui para você, tu tem que entender o seguinte: no interior do corpo do indivíduo, naquele homem ali que sofreu ali aquela mordedura, aquela picadura, você tem que entender duas coisas. A forma que o tripanossoma vai se apresentar pra gente é de que forma? Tripomastigota, primeiro é tripomastigota, ele está invadindo meu corpo, depois é a mastigota. Depois da forma mastigota, tripomastigota, a mastigota, tripomastigota, a mastigota. É assim que ele consegue fazer a invasão dele no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Por isso, acho que foi a Vera. A Vera me perguntou lá no início das aulas sobre o tripanossoma, por que ele invade o coração? Lembra, Vera? Por que ele invade o fígado? Lembra disso? Lá na segunda aula nossa de parasitologia. Né? Ele vai adentrar ali naquele tecido cardíaco, naquele tecido hepatológico, foi ótimo. Naquele tecido hepático, ele vai se adentrar ali, ele dentro daquele tecido, no interior daquelas células, eles apresentam essa forma, e aí conforme ele vai se multiplicando, ele vai o que? Ele vai alargando as fibras ali daquele tecido, destrói a fibra daquele tecido, a troca daquele tecido se torna um tecido fibroso, e aí o que vai acontecendo com aquele órgão? Ele vai aumentando, tá? É onde esse camarada ele vai ter a cardiomegalia chagásica, onde ele vai ter ali a hepatomegalia, a esplenomegalia. A gente vai observar também que esse indivíduo ele vai ter megaesôfago, ou seja, o esôfago dele se torna altamente distendido. E esse camarada ele também vai ter o megacólon, né? Ou seja, a parte ali do cólon, né? A parte ali da alça ali do intestino também se torna altamente distendida. Tá legal? Tranquilo? Show? Beleza? Tá dando para entender o que eu tô falando? Sim, sim. Beleza, então, resumindo mais um pouco, professor, de novo, lógico. Então, mais uma vez, você tem que entender que a mastigota e a tripomastigota a gente observa onde? Nos hospedeiros vertebrados, são nos mamíferos. A mastigota e tripomastigota. Tudo bem? Tranquilo? Show? E epimastigota. Show. A forma epimastigota a gente só vai observar no hospedeiro o quê? Invertebrado. Se é hospedeiro invertebrado, aí para quem chegou agora um pouquinho, eu vou voltar ao slide que eu passei, a gente vai observar nesse tipo aqui de espécie de inseto, tá? Na espécie Hemiptera. Tudo bem? Tranquilo? Aonde a gente vai ter esse camarada que o pessoal chama muito de barbeiro. Tudo bem? A barbeiro é termo vulgar. A gente pode chamar de barbeiro, chupador ou chupão, tá? É o nome desse camarada aí. Tudo bem? Tranquilo? Ele possui um hábito alimentar, geralmente hábito alimentar noturno. Ele se alimenta ali na fonte de reservatório natural do tripanossoma, que no caso são algumas espécies de mamíferos, né? Alguns tipos de roedores, né? Contamina e aí infelizmente ele passa a ser ali um agente transmissor daquela doença. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo. Show? Tranquilo. Então, isso é importante. Então, vamos embora lá. Deixa eu voltar aqui o slide. Beleza, vou falar aqui da forma tripomachigota. Você tem que entender o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Vamos lá. Então, ó. Tá vendo aqui a figura aqui? Tá conseguindo ver direitinho? Tá vendo aqui o slide aqui passar aqui? Então, olha só, veja bem. Mais uma vez, a forma tripomachigota a gente vai observar no mamífero. A gente observa essa forma no sangue, tá? E você tem que entender o seguinte. Cadê aqui o negócio aqui? Espera aí. Jogo rápido aqui. Para não me perder. Ah, tá. Beleza. Então, ó. Vamos lá. Como é que é a estrutura desse cara aqui? Primeiro tu tem que entender o seguinte. O tripomachigota, ele é um formato longo, tá? Ele é achatado, tá? A forma de tripomachigota. O seu cinetoplasto, ele encontra-se posteriormente ao núcleo, tá? Na porção final, tá? O cinetoplasto, mais uma vez, é a estrutura que confere motilidade ao flagelo, tá? O que vai acontecer aqui? Embora eu não coloquei, mas é que eu falo. Nessa região aqui no cinetoplasto, a gente vai ter a abertura das membranas plasmáticas. Essa abertura dessas membranas a gente vai chamar de bolsa flagelar. Então, essa bolsa ela se abre e ali eu tenho o quê? Eu vou ter o alongamento desse flagelo, tá? É característica do tripomastigoto o seguinte: o flagelo ele percorre toda a membrana desse protozoário. Então, a membrana desse tripomastigoto ele vai percorrer toda a membrana plasmática desse cara. Tudo bem? Tranquilo? Diferentemente do epimachigota, que o flagelo ele vai se encontrar o quê? Lateralmente, tá? No tripomachigota não. Esse flagelo ele vai envolver literalmente todo esse protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tá? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu tinha que falar. Extremidade posterior, não, beleza. Então, é mais ou menos isso aqui, então. Então, no cinetoplasto, ele vai se encontrar posteriormente ao núcleo, tá? Já o epimachigota, ele vai se encontrar o quê? Lateralmente, tudo bem? E próximo ao núcleo. Essa é a diferença entre um e o outro. Tranquilo? Show? Outra observação, a forma tripomachigota, a gente vai observar no sangue, tá? Essa é a forma que confere ao protozoário a infestação, tá? Então, para ele infectar as demais células, ele vai se apresentar dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O que eu ia falar que eu estava me esquecendo aqui? Deixa eu lembrar, peraí. Ah, tá. Por ele se encontrar no sangue, tá? Por ele se encontrar no sangue, a gente vai chamar de tripomachigota sanguíneos, tá? Então, duas coisas você tem que entender, preste atenção. O camarada tá ali dormindo, se liga só, o camarada tá dormindo, vê ali aquele vetor, puf, morde ali ele, né? Faz ali uma mordedura. No momento ali que ele morde, o que acontece? Ele defeca naquela região, né? Naquelas fezes ali se encontra o protozoário, se encontra o Trypanosoma cruzi, tá? Duas coisas que eu falei com o início da aula, para tu que chegou agora. Quando a gente fala de gênero Trypanosoma, tu tem que entender que existem mais de 150 espécies, tá? Só que duas espécies elas são altamente importantes, que é o cruzi, né, o Trypanosoma cruzi, que vai desenvolver o mal de Chagas. E a gente tem outro tipo de espécie que a gente vai chamar de Trypanosoma brucei, na qual vai desenvolver a doença do sono, tipicamente na região ali da África. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender? Tá dando para entender? Sim. Então vamos embora lá. Presta atenção, foca aqui em mim. Qual é a diferença desses dois caras? A diferença é que quando a gente está falando de Trypanosoma, a gente tem que entender
como é que ele vai se desenvolver e como é que ele vai infectar o indivíduo. Isso se dá na região que esse camarada se encontra, tá? Como assim região que ele se encontra? A região do intestino desse indivíduo, no intestino desse vetor onde ele vai se encontrar. Então, por exemplo, o gênero Trypanosoma cruzi, preste atenção, ele é um tipo de espécie que é classificado como estercocária. Se chama estercocária porque ele vai se desenvolver na parte posterior do tubo digestório daquele inseto. Logo, ele sai através do quê? Das fezes. Por isso que a gente chama de estercocária. Beleza? Tranquilo? Já o outro salivário, ele vai se desenvolver na parte anterior. Se é na parte anterior, ele vai sair o quê? Ele vai sair através da saliva. Tudo bem? Ali dá-se um modo de contaminação. Tá? Tranquilo? Beleza? Sim. Então, essa é a divisão entre eles. Então, voltando aqui. No momento que você sofre ali a contaminação pelo tripanossoma, ele apresenta essa forma de tripomastigota. Só que esse tripomastigota, ele já se encontra dessa forma. Por quê? Porque ele, no momento que ele vai sair, tá? No momento que ele sai ali do tubo digestório daquele inseto, ele deixa de ser um epimastigota, ele apresenta uma forma tripomastigota, uma forma aflagelada. Essa forma aflagelada é importante para fazer o processo de infestação e infecção no outro hospedeiro, que no caso é o mamífero. Tá? E o que vai acontecer? Esse primeiro tripomastigota, né? Primeiro por quê? Porque ele é o primeiro que vai fazer com que de fato a doença chegue naquele indivíduo. A gente vai chamá-lo de tripomastigota metacíclico. Por que é metacíclico? Porque é o primeiro tripomastigota que existe. Tá? Então, esse primeiro tripomastigota que invade ali aquele indivíduo, a gente chama de tripomastigota metacíclico. Por que metacíclico? Porque é através dele que vai se desenvolver o tripanossoma dentro daquele cara. Tudo bem? Tranquilo? Depois que ele invade o indivíduo, né, nessa forma, ele vai se interiorizar na célula, ele perde esse flagelo, se torna mastigota, vai acontecer várias divisões binárias ali, e ali o que vai fazer? Eu tenho um outro tripomastigota. Esse segundo tripomastigota, a gente vai chamá-lo de tripomastigota que sanguíneo. Tudo bem? Sanguíneo por quê? Porque é o segundo tipo de tripomastigota que eu tenho. O primeiro que foi feito através ali das fezes, né? Eu só consegui tê-lo através ali das fezes, a gente chama de tripomastigota metacíclico. E o segundo, que foi originado, que se desenvolveu a partir de uma reprodução binária no interior de uma célula invadida, a gente chama de tripomastigota sanguíneo. Deu para entender? Deu para pegar isso ou não? Alô? Deu para pegar, pessoal? Deu? Beleza. Maicon, Beatriz, todo mundo pegou direitinho? Sim, sim. Tranquilo. Beleza. O que acontece? Quando a gente fala de forma tripomastigota, tem que entender o seguinte. Essa forma ela apresenta algumas subdivisões. Tá? Então, o que acontece? Dentro dessa forma de tripomastigota, você vai observar que umas elas são mais espessas, né? Umas são mais robustas, né? Delgada no caso. Então o que você tem que entender? A forma mais delgada do tripomastigota é a forma que apresenta maior grau de infestação. Então a forma delgada do tripomastigota é a forma que tem maior poder de contaminação das células. Esse tipo aqui de forma aqui. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Porque quando a gente fala que ele tem um formato alongado e achatado, não é que ele vai ser sempre isso não. Tá? Alguns se encontram um pouco mais finos e outros se encontram mais delgados. O tripomastigota mais delgado é a forma que tem maior poder de contaminação, maior poder de infestação nas células. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo. Show? Então isso é importante a gente saber, tá? Então aqui a gente tem algumas divisões. Na parte superior são as formas ali mais espessas e na parte inferior ela é o que? Ela é mais delgada, né? Ela é mais alongada. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Show? Lembrando mais uma vez que a parte delgada, né? Quando ele se encontra nesse tipo de característica delgada, é que tem maior poder o quê? De contaminação. Show? Então, vamos lá. Passando aqui. Até aqui. Alguma pergunta? Tá de boa? Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Então, vamos embora lá. E aqui, ó. A gente tem aqui uma imagem laboratorial, né? Forma epimastigota. Forma tripomastigota, ó. Foi o que eu falei pra você. A epimastigota, ela é o que? Ela é mais alongada, né? Mais comprida. O tripomastigota não, ó. Mais longo, mas de característica o que? Achatada. Tudo bem? Tranquilo? Show? E a forma mastigota ela vai se encontrar o quê? No interior da célula. Então são três formas aqui que a gente tem. A técnica de coloração desse cara é a mesma que a gente vai utilizar para o plasmídio, né? A coloração de Gimsey. Né? Então a gente observa o que? O núcleo cinetoplástico, perdão, em uma coloração rocheada. Já a membrana plasmática desse camarada a gente vai encontrar ela num tom que é o quê? Mais azulado. Tá? Então, membrana plasmática azulada, núcleo cinetoplástico o quê? Rocheado. Rocheado ou avermelhado, né? Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Uhum. Show? Bom, vamos falar aqui do ciclo biológico, né? O ciclo biológico do Trypanosoma, ele se encontra de duas formas, né? Ele vai apresentar uma morfologia dentro daquele vetor invertebrado e ele apresenta uma outra morfologia dentro do seu vetor vertebrado. Então o que vai acontecer? Né? Estou falando aqui para vocês. Beleza. Então o que você tem que entender aqui? Vamos embora lá. A primeira coisa que tu vai entender é que esse protozoário, né, quando ele se encontra na parte posterior do vetor, ele apresenta na sua forma regressiva, na sua forma de epimastigota. Tudo bem? Tranquilo? Mas no momento que ele sai ali da parte posterior do intestino daquele inseto, ele vai se encontrar numa forma de tripomastigota, de uma forma com alto poder de infecção. Tá? Isso é importante para quê? Para ele completar seu ciclo. Tudo bem? Para ele completar ali a sua sobrevivência. Então, esse tripomastigota, ele se encontra nas fezes ali daquele vetor, tá? E no momento ali que aquele inseto defeca, o que vai acontecer? Por aquele inseto ele morder aquela região, aquele indivíduo ele vai ter o que? O certo prurido, uma coceira. Então ele vai ter que fazer uma coisa que a gente chama de escarificação. Ele vai coçar aquela região. No momento que ele coça aquela região, aquilo ali vai estimular o que? A saída daquele protozoário aonde? No sangue daquele indivíduo. Tudo bem? Esse primeiro protozoário que tem um flagelo mais alongado, a gente chama ele de tripomastigota metacíclico. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Então o tripomastigota metacíclico, ele se encontrava nas fezes daquele inseto, só que agora ele vai penetrar ali o tecido daquele indivíduo, né, especificamente o tecido sanguíneo. E ali o que vai acontecer com esse tripomastigota? Ele encontra ali alguma célula, né, desde uma célula sanguínea até uma célula de algum órgão. E o que ele vai fazer? Ele vai se interiorizar naquela célula, ele perde ali o seu flagelo, né? E quando ele perde ali aquele flagelo dele, o que ele vai fazer? Ele apresenta uma forma que nós chamamos de forma amastigota, sem flagelo. Ele vai fazer sua divisão binária naquela região,
tá? Essa divisão binária, ela demora em média de 4 a 5 dias, tá? Isso é importante você saber. Por isso que naquele momento de infestação, esse camarada ele vai se tornar um indivíduo assintomático, tá? Então isso é importante você saber. Durante essa fase de reprodução, durante esse ciclo de infestação, é onde a gente vai ter ali a fase que a gente chama de onde a gente vai distinguir a fase aguda e a fase crônica da doença. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, nessa fase, que no caso é uma fase aguda, é típico dessa fase o que? A parasitemia. Então, o que significa parasitemia? A presença de protozoário no sangue. Tudo bem? Tranquilo? Então, é típico dessa fase. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, no momento que ele fez ali o seu processo de divisão binária no interior da célula, o que vai acontecer? Aquela célula ela se rompe, obviamente, e ali ele vai voltar a ter o seu flagelo. Esse flagelo é importante por quê? Porque é através desse flagelo que ele consegue o quê? Infectar a sua célula hospedeira. Tudo bem? Lembrando que o flagelo do tripanossoma é um flagelo que se vive, que encontra-se anteriormente, tá? O flagelo nunca é posteriormente. Então, volto a falar. O flagelo, tanto do tripanossoma como do plasmídio, eles se movimentam dessa forma aqui. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Não dessa forma aqui, ó. Não é assim, tá? E o flagelo é um instrumento importante, por quê? Porque é ele que vai fazer a ligação da célula hospedeira a ele. Tudo bem? Então, retornando. Esse tripomastigota, ele vai infectar outras células, né? Após ele fazer a sua infestação naquelas células, ele retorna à sua forma mastigota e a gente vai ter esse ciclo nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Esse ciclo é onde a gente vai ter a fase aguda da doença. Então esse camarada ele vai ter parasitemia, esse camarada ali ele vai ter outros sinais e sintomas, a gente vai ver no próximo slide, tá? Só que chega uma hora que em alguns casos pode haver o que? A normalidade, tá? Uma coisa importante que, como eu estou falando de uma escala, essa escala ela tende a aumentar. Então no primeiro momento, deixa eu ver aqui quem entrou. Beleza. Então, no primeiro momento, eu tenho uma parasitemia, e na fase crônica ali daquela doença, o que vai acontecer? Eu tenho ali a cardiomegalia, eu tenho o megaesôfago. Por quê? Porque, infelizmente, esse tipo de protozoário ele já contaminou as demais células teciduais ali no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Voltando. O que vai acontecer? Se por um acaso, aquele tipo ali de homem, né? Aquele tipo ali de indivíduo, ele vem a ter uma mordedura desse inseto, né, que possui ali o hábito noturno para se alimentar, aquele inseto ali ele acaba o quê? Ele acaba inoculando aquele protozoário. Só que eu estou falando para você, no momento que ele acaba inoculando o protozoário, né, ou seja, ele morde ali, ele chupa ali o sangue daquele indivíduo, quando esse protozoário ele parte ali na parte posterior do intestino desse cara, ele faz uma regressão, e essa regressão a gente vai ter uma forma o quê? Epimastigota. A partir que ele pega essa forma epimastigota, permanece ali pro resto da vida ali daquele vetor, então isso é importante. Uma vez contaminado aquele vetor, sempre será contaminado. Então, uma vez tido aquele protozoário, permanecerá para sempre. Tudo bem? Tranquilo? Aquela forma ali, ela vai sofrer várias divisões binárias. Então, ocorre a divisão binar desse tipo de protozoário, né? Ele infecta ali a alça intestinal daquele inseto, e aí ele mordendo novamente um próximo mamífero, né? A gente tem esse ciclo, né, de tripomastigota. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deu para pegar? Show? Então, isso é importante a gente entender. Tá? Então, sempre essa forma. Aí, no caso, eu estou falando tanto do ciclo invertebrado como no ciclo vertebrado. Né? Tripomastigota metacíclico, a mastigota, tripomastigota. Esse tripomastigota aqui, na qual não coloquei um sobrenome, a gente chama de tripomastigota sanguíneo, ou seja, tripomastigota secundário. Secundário por quê? Porque foi se desenvolvido no interior daquele hospedeiro. Tudo bem? Saiu daquele tripomastigota sanguíneo, daquele tripomastigota secundário,
se eu tenho um inseto ali que mordeu aquele indivíduo, o que vai acontecer? Ele inocula aquele protozoário se torna uma forma epimastigota, aquela forma epimastigota faz divisão binária, e aí a gente vai ter mais uma vez todo esse ciclo ali de contaminação. Por isso que ele precisa dos 2 hospedeiros para completar seu ciclo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Show. Aí eu tenho uma imagem aí no lado, né, que a gente está falando sobre a infestação desse tipo de protozoário. Então, o que é importante a gente entender? Né? Talvez seja por isso que ele goste muito de célula cardíaca. Né? Talvez seja por isso que ele gosta muito de célula muscular. O que acontece? O tripanossoma ele tem um grande feeling, ele tem uma grande intimidade com o citoesqueleto da célula. Tá? Esse citoesqueleto da célula possui grande quantidade de actina. Tudo bem? Tranquilo? Essa actina é importante para quê? Para fazer a adesão desse protozoário sobre a célula ali do indivíduo. Ok? Tranquilo? Uma coisa que eu estou falando, e me lembrei agora, senão ia passar despercebido. No momento que você inocula o protozoário, o primeiro grupo de células pertencente ao sistema imunológico que vai tentar fazer o processo de fagocitose, a gente tem os macrófagos. Então preste atenção. Esse tipo de protozoário, ele só consegue de fato contaminar o corpo daquele indivíduo no momento que o macrófago vem e vai fazer o processo ali de fagocitose. Tudo bem? Tranquilo? Diferente de outras espécies que a gente viu, que ele não alarma o sistema imunológico, muito pelo contrário. Ele vai ter uma estrutura que a gente chama o quê? Estrutura apical, não é isso? Lembra disso? Complexo apical, que ele vai perfurar ali a célula. O tripanossoma não. O tripanossoma ele precisa ali do macrófago. O macrófago ele vai contaminar, ele tenta ali fazer o processo de destruição desse protozoário. Algumas vezes consegue fazer a destruição, mas os sobreviventes eles vão se reproduzir no interior daquela célula. Então o macrófago ele é extremamente importante. Tanto é que, preste atenção, tanto é que no exame laboratorial, né, no exame sanguíneo ali daquele cara, tu vai ver que ele tem um grande número de leucócitos, de linfócitos. Esse número exacerbado de linfócito e leucócito se dá pela grande abundância de macrófagos existente ali no meu sangue, tá? Toda vez que a gente tem grande aumento de linfócito e leucócito no sangue, a gente chama de leucocitose ou linfocitose, tá? Ou também a gente pode chamar de linfocitose provocada por leucocitose, ou seja, os linfócitos eles se encontram em grande abundância devido ao aumento ali de macrófagos no meu sangue, tá? Tranquilo? Os linfócitos que se encontram extremamente elevados num camarada que tem o mal de Chagas são o CD8. Lembra dos linfócitos T? CD4 e CD8? Lembra disso? Sim. Vocês têm que lembrar. Vocês não já tiveram aula de hematologia? Não. Mata não. Ah, não tiveram ainda não? Não. Ah, então foi mal. Fazíamos em imuno. Ah, imuno teve, né? Teve isso, né? Então beleza. Teve. Ah, então show. Então, confundi aqui. Então lá na aula de imuno, né? Tu tem os linfócitos T e tu tem um grupo ali, né? Tem o CD4 e CD8. Nesse maluco aqui, o que vai acontecer? O CD8 dele se encontra elevado. Tudo bem? Tranquilo? É diferente do HIV, né? Com o CD4 e CD8 do camarada vai se encontrar o quê? Diminuído. É onde esse camarada, em vez de ter a linfocitose e a leucocitose, ele vai ter o quê? A leucopenia, né? Que é a diminuição de leucócito ali no sangue do cara. Onde vai desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o que o pessoal chama muito de AIDS ou SIDA. Né? Então, voltando aqui sobre o tripanossoma, né? Então ele precisa ali do macrófago, né? Alguns conseguem destruir esse tipo de protozoário, outros não. Então ele vai inocular naquele macrófago, ele vai conseguir fazer o seu processo ali de reprodução e vai infestar as outras células. Mas, a princípio, o que você tem que entender é que a actina, né? Ela tem a actina do citoesqueleto daquela célula, né? Citoesqueleto é o que? É a estrutura que forma a célula, né? Se liga ali às proteínas do protozoário, tá?
e ali ele consegue o quê? Ele consegue fazer uma invaginação, né? Quando ele faz a invaginação no interior da célula, o que vai acontecer? Ele perde seu flagelo, ele faz inúmeros processos de divisão binária, e aí a gente vai ter essa forma de tripomastigota. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Tá? Uhum. Uma coisa interessante, só para não me esquecer, né? Que eu tinha até colocado aqui. Ah, tá, beleza. Isso aqui que eu queria falar. Quando esse tripomastigota ele sai, que aí no caso é o tripomastigota sanguíneo, tá? O que eu quero falar para você? Ele vai contaminar outras células no meu corpo. Então ele pode contaminar uma célula cardíaca, ele pode contaminar uma célula muscular esquelética, ele pode contaminar uma célula neurológica. Essa contaminação desse cara, né, na célula se dá através de uma proteína que ele produz, tá? Esse tipo de proteína a gente chama de cruzipaína. Então a cruzipaína é uma proteína que o tripomastigota fabrica, sintetiza, para quê? Para conseguir infestar as demais células do corpo daquele indivíduo. Então a proteína que favorece a contaminação do protozoário na célula a gente chama de cruzipaína. Tudo bem? Tranquilo? Deu para mim entender? Cruzipaína. Tá? É a proteína aí que esse tipo de protozoário ele apresenta. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí, ó, vou botar aqui no slide aqui, já como vocês estão vendo. Hein, ô Mike? Se liga só. Ó, Mike e Kailane, vocês dois que chegaram daqui a pouquinho. Kailane chegou quase agora. Presta atenção aqui rapidinho. Tô brigando não. É só mesmo pra chamar a atenção mesmo. Pra tu prestar atenção aqui. Escuta aqui. Tá vendo o mouse aqui, a seta do mouse? Uhum. A forma que ele se apresenta aqui é qual? A mastigota, epimastigota ou tripomastigota? Tripomastigota? Beleza. Que tripomastigota? Metacíclico ou tripomastigota sanguíneo? Isso que é meta. Meta o quê? Metamorfose? Meta. Metaciclo. Metacíclico. Por que é metacíclico? Isso. Por que é metacíclico? Eu tô te fazendo a pergunta. Por que ele é metacíclico? Contra o flagelo dele, que é um pouco maior. Não, tem nada a ver. Por que ele é metacíclico? Pensa um pouco. Calma. Metacíclico. Vai ter que me falar. Veja bem. Se você reparar bem, esse camarada aqui, eu tinha no meu corpo, ou ele foi, entre aspas, ou ele foi jogado ali no meu corpo? Colocado, Ele foi jogado colocado no ali no meu corpo, Entre aspas. perfeito. Então, esse camarada aqui, ele se encontra o quê? Recente. Sim ou não? Uhum. Então, o Sim. tripomastigota metacíclico, ó, presta atenção todo mundo. Ele é um tipo de protozoário que ele se encontra recente no meu corpo. Ele foi colocado ali. Essa forma se encontra somente assim porque ele tinha que ter ali um vetor invertebrado. Sim ou não? Sim. Então, o primeiro tripomastigota que ele se desenvolveu não através de mim, mas através de outro vetor, a gente chama de tripomastigota metacíclico. Metacíclico por quê? Porque ele é primeiro e porque é através dele que vai se desenvolver o quê? As demais espécies. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim, no caso ele desenvolveu no vetor. Né? Exatamente, perfeito. Show de bola. Tudo bem, Maico? Tranquilo? Qual é a diferença desse camarada aqui que está recente e nesse aqui que aí sim ele se desenvolveu no interior da célula, ele rompe a célula e vai infestar as demais células do meu corpo? Qual é a diferença desses dois caras? A diferença é que esse metacíclico ele tem um maior poder de virulência, então ele apresenta alto grau de virulência. O que é isso? Virulência é a capacidade de causar doença, a capacidade de infestar as células no meu corpo. Então o metacíclico ele apresenta um maior grau de virulência. E o sanguíneo? O sanguíneo, qual é a diferença dele? A diferença é que para ele infestar, para ele infectar as demais células do meu corpo, ele vai utilizar um tipo de proteína. Essa proteína que a gente chama de cruzipaína, que é a proteína que vai configurar o quê? A infestação dele com as células pertencentes ali no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo. Show? Então essa é a diferença. Show? Então isso vocês têm que entender, tá? Então volto mais uma vez a falar nisso. Tem um hospedeiro, defecou, tripomastigota, metacíclico. Entrou no corpo, se tornou a mastigota, saiu da célula, tripomastigota o quê? Sanguíneo, que no caso é secundário. Esse camarada tem cruzipaína e essa cruzipaína que vai configurar o quê? A infestação dele na célula hospedeira. Beleza? Tranquilo? Nossa, sim, deixa eu perguntar. Fala. O tripomastigoto, ele vai produzir essa cruzipaína, essa proteína, né? É. Proteína, Para que enzima é a ele mesma venha coisa. para que ele venha fazer a infecção de outras células. Isso aí. Aí, fazendo a infecção dessas células, ele vai se tornar a mastigota e a mastigota vai usar essa proteína para poder fazer a divisão celular. Não. A proteína ela só é importante só para conseguir interiorizar o protozoário na célula. Tá? O amastigota não precisa de proteína não. Então o amastigota, a função dele é fazer divisão binária. No caso é somente isso. Isso aí. Divisão binária, mitose, ciparidade, entendeu? Tá? Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, isso demora, tá? Um tempo. Tá? Desde a penetração até a saída desse camarada e contaminar outra célula, isso tem em média de 4 a 5 dias. Tá? Mas a gente pode observar, é raro. A gente pode observar que há casos que pode durar até 60 dias. Tá? Mas isso é raro acontecer. Então, em média, são de 4 a 5 dias. Por isso que o período de incubação, por isso que o período de incubação do Trypanosoma cruzi, ele demora em média de 4 a 6 dias. É o período ali de incubação dele. Por que é incubação? Porque é o período de tempo que ele está se desenvolvendo no interior da célula daquele cara. Tudo bem? Nesse período, esse camarada é o quê? É sintomático ou assintomático? Sintomático? Sintomático apresenta a doença. Assintomático. Ah, tá. Entendi sintomático. Foi mal, desculpa. Então ele se encontra o quê? Assintomático. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos lá. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Né? Então, ó. Aqui tem aqui o ciclo, né? Então foi tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, só um resuminho aqui, né? Ó, aqui tem um capilar. Aqui tem um tecido, ó. Parte posterior, ó. Né? Então o que acontece? No momento aqui que esse tipo de vetor, né, esse inseto, chupa ali o sangue daquele camarada que apresenta o mal de Chagas, o que vai acontecer? Na parte anterior do tubo digestório, ele se encontra ainda em forma de tripomastigota, né? Só que na parte anterior, né, eu vou ter uma multiplicação dessa forma hipermastigota, mas ali quase na ampola retal, né? Ou seja, no local onde vai ser eliminada as fezes, o que vai acontecer? Ele vai se encontrar na forma de tripomastigota. Tudo bem? Tranquilo? E ali ele vai conseguir o quê? Penetrar no indivíduo. Show? Beleza? Deu para entender? Então aqui, ó, toda a explicação que eu falei para vocês se encontra nesse quadrinho aqui. Tá legal? Vou passar aqui pra gente. Vamos lá. Aí aqui, o ruim é que aqui eu botei um resuminho aqui pra gente, né? Eu até dei uma zoada aqui, Telecurso 2000, lembra? Ninguém lembra disso, né? Se liga aí que agora é a hora da revisão. Eu me lembro. Isso aqui é legalzinho. Eu não vou botar o vídeo aqui Eu não. me lembro de Telecurso. Passava 6 horas da manhã. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo ver o vídeo aqui? Produzir? Estão conseguindo visualizar o vídeo? Eu consegui ver sim. Oi? Ó, foca só no vídeo. Dá pra ver? Sim. Beleza. Eu não vou botar áudio não, porque é uma musiquinha aqui e isso aí não precisa. Então, é só um resuminho. Relaxa que eu vou passar. Então, ó, foi o que eu falei pra vocês. Geralmente, esse tipo de inseto, ele se encontra, né, naquelas áreas ali onde tem construção de casas de pau a pique. Só que aquela casa ali onde se encontra é o habitat natural daquele mamífero que tem o gênero Trypanosoma, e aí esse camarada ele acaba, infelizmente, se tornando ali um hospedeiro acidental. Um homem hospedeiro acidental ali da doença. Tá?
Só aqui dando uma passada aqui pra gente, né? Beleza. Ó, aqui ele vai falar pra gente todas as formas que eu comentei com vocês, tá? Então vamos embora lá. Então, ó, o que a gente vai observar? Fundação Fiocruz. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente tem algumas espécies, tá? De epimastigota, né? Deixa eu passar aqui pra gente. Aqui, ó. Ó, a espécie epimastigota, tá? No interior daquele inseto. Tudo bem? Tranquilo? Repara, ó, isso aqui é muito importante. Tá conseguindo visualizar mesmo? Direitinho? Sim. Ah, então tá Dá bom. pra ver. Ah, então beleza. Não viu? Aumenta aqui a imagem aqui pra nós aqui. Então, repare que a forma epimastigota é uma forma o quê? Mais alongada, só que ela não é achatada. E se você reparar bem, o flagelo desse camarada, deixa eu pegar ele aqui, ele se encontra um pouco mais na lateral. E essa forma a gente só vai encontrar o quê? No inseto. Foi o que o cara tá falando aqui. Tudo bem? Tranquilo? Deixa ele dar uma continuidade aqui. Tranquilo. Deixa ele dar uma passada. Aqui a gente tem um insetinho bonitão, né? Deixa ele dar uma passada aqui. Ó, as fezes do inseto com o vetor já se apresentam na forma de tripomastigota. Então isso é importante a gente saber, tá? Essa parte aqui, ó, onde eu estou passando a seta, é a parte que posterior, tudo bem? Posterior de quê? Do tubo digestório daquele inseto. Tudo bem? Tranquilo? Então, retornando aqui, tá? Isso é importante a gente entender. Se esse indivíduo ele já apresenta aqui o mal de Chagas, ele vai inocular o quê? O tripomastigota. Sim ou não? Sim ou não? Vai inocular o tripomastigota, presta atenção. Só que nessa parte anterior do tubo digestório, ele vai sofrer uma regressão. Essa regressão é onde a gente vai ter origem de epimastigota. Esse epimastigota vai se reproduzir em grande abundância nesse camarada. Infelizmente, ele já se encontra contaminado pelo resto da vida dele. Só que no momento, quando ele faz ali a contaminação, né, quando ele chega aqui na parte posterior, né, ele deixa de ser epimastigota e torna a ser o quê? Tripomastigota. E ele vai sair através do quê? Das fezes. Das fezes de quem? Daquele inseto. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou deixar o vídeo rolar, aí eu vou falando por cima do vídeo. Ó. Aqui a gente tem as fezes do inseto. Agora como é que pode, né? Tu espera o inseto fazer cocô pra tu gravar o vídeo, mas não. Então, ó. Tem aqui, né? Pô, caraca. Tem que ser Fiocruz mesmo. Aqui a gente tem as fezes aqui do inseto. O que vai acontecer? A gente vai ter a escarificação. Isso é importante por quê? Porque na maioria das vezes, quando as fezes elas se encontram na epiderme, na maioria das vezes esse tripomastigota ele se encontra ali. Só que para ele fazer a penetração no sistema sanguíneo, há necessidade desse indivíduo o quê? Coçar. Tudo bem? Então a coceira ela é importante para quê? Para fazer o quê? A interiorização desse protozoário dentro daquela célula, dentro daquele tecido. Tudo bem? Então, a escarificação é importante. Para quê? Para colocar esse camarada dentro daquele tecido ali sanguíneo do indivíduo. Tudo bem? Aí, ó, o que a gente vai ver aqui no sangue do cara? Ó. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Ó. Tripomastigota, amastigota. Isso aqui tudo se encontra no sangue. Logo, esse camarada está tendo o quê? Uma parasitemia. Então, a parasitemia, que é a presença de protozoário
no sangue desse camarada, deixa eu fechar aqui, é o que? É típico do quadro agudo do mal de Chagas. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, na fase aguda, o que a gente tem? Parasitemia, aumento de leucócito, aumento de linfócito. Esse linfócito é mais quem? CD8. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, ó, aqui é o tripomastigoto, ó. Olha só como é que ele é mais achatado. Olha o cinetoplasto desse camarada aqui. Como é que ele tem um formato discoide, né? Aqui, ó. Beleza? Beleza. Célula cardíaca tá acabando. Fica com sono não, tá? Ela tá infestada por esse tipo de protozoário. Uma coisa importante. Tu que tá escrevendo. Por que o indivíduo ele vai ter cardiomegalia? Porque o ninho do amashigota é no coração. O Trypanosoma cruzi, tá? O ninho dele, tá certa a palavra mesmo, ninho entre aspas, o ninho desse camarada é no coração do indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então a forma amashigota a gente vai encontrar em maior abundância, em grande quantidade, no coração desse cara. Tá? Aí foi a pergunta que alguns alunos fizeram, mas por que o tripomashigota, por que o tripanossoma em forma de amashigota, por que ele vai se encontrar em maior abundância no coração? Porque no teu coração ele tem grande quantidade de proteínas que são extremamente importantes para a reprodução dele. Por isso que eu tenho maior abundância ali. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é extremamente importante para ele. Tá? Sem contar também que tem cálcio, ele também precisa. Né? E a célula cardíaca ela tem, né? A maior quantidade de cálcio, né? Se comparado a uma célula musculoesquelética. Por isso que ele vai se encontrar ali naquela região. Né? Meu coração tem cálcio? Tem, pô. Teu coração não faz aquele processo de contração, lembra? Contração e relaxamento? Lembra disso? Só que isso aí vai se dar através do quê? Da automodicidade dele. Essa automodicidade se dá através de quê? São através ali de descargas elétricas, né? Processo de sinapse, penetra ali no coração daquele indivíduo, através de quem? Eu tenho um nó sinoatrial, né? Lembra do nó sinoatrial? É ele que repassa ali o feixe ali elétrico para os átrios, para fazer o primeiro processo de contração, a gente chama de contração atrial. Lembra disso? Não me lembro. Caçamba. Né? Enfim, né? Essa automodicidade, ou seja, que é a capacidade que o coração tem em contrair através de feixes elétricos, esses feixes elétricos, essas descargas elétricas, são através de substâncias inorgânicas. Essas substâncias inorgânicas a gente tem ali o cálcio. Né? Então, pode ser também através disso. Sem contar também que tem a actina, né? Também é importante ali para fazer o processo de contração muscular. Beleza? Tranquilo? Então, tu que está escrevendo, coloca que o ninho, né, do amashigota é no coração daquele indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí esse camarada ele vai ter insuficiência cardíaca. Esse camarada ele vai ter... Esse camarada ele tem insuficiência cardíaca. Esse camarada ele pode ter também tromboembolismo. Esse camarada ele pode ter também edema dos membros inferiores. Esse camarada ele pode ter problemas respiratórios pela essa cardiomegalia. Tá? Você vai ver o tamanho que o coração desse indivíduo fica. Né? Ó, É que deixa o coração grande, no caso. exatamente. Que a gente chama de cardiomegalia chagássica. Tem que colocar esse nome, tá? Cardiomegalia chagássica. Por que chagássica? Eu tô falando o modo como acontece aquela cardiomegalia. Ó. Foi um balão aqui. Mas não volta mais ao normal agora, professor. Não. Infelizmente não. Tá? Tipo, a pessoa fica com esse problema pra sempre, né? Sim. O que pode acontecer é que, isso foi bem nas primeiras aulas, o hospedeiro ele vai se adaptar ao protozoário. Então, em alguns momentos, né, esse camarada ele vai apresentar ali uma normalidade, né, a normalidade que eu falo não é que o coração voltou ao normal, não. Ele apresenta ali uma normalidade, mas tende o quê? A piorar. Tudo bem? Tranquilo? Mas as pessoas
que costumam ter coração grande não é por esse motivo, né? Não, tem nada a ver É tipo não. uma deficiência, ou é... Não, Ah, não, tá. tem nada a ver não. Essa cardiomegalia que eu estou explicando aqui, nessa aula, é devido ao tripanossoma, tá? Isso, Ah, tá. isso se dá em regiões endêmicas, em áreas endêmicas, desculpa, tá? No interior do Brasil. Tudo bem? Uhum. Geralmente se dá. Ó, qual o foco desse camarada aqui? A gente vai fazer 2.000 km quadrados, tá? Desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Essa é a área de proporção do tripanossoma. Tá? Em 2016, o Acre ele teve um aumento de 200% de contaminação, tá? Por esse gênero. Só que também nesse mesmo ano a gente também teve contaminação no Rio de Janeiro e também a gente teve em São Paulo. Tá? Por quê? Porque triturou aquele inseto no açaí, o camarada ele estava o quê? Comendo. E aí, infelizmente, as pessoas elas tinham essa contaminação. Por isso são três coisas que é importante você entender. Quais são as fontes de contaminação pelo Trypanosoma cruzi? Tua pergunta foi bom que eu ia passar despercebido e estou falando agora. Quais são os três tipos de contaminação pelo Trypanosoma cruzi? Primeiro é pelo vetor. Segundo é a transmissão congênita, de mãe para filho. Como assim de mãe para filho? Se a mãe tem o tripanossoma e obviamente ela está em período de gestação, esse tripanossoma ele passa a barreira o quê? Placentária e infecta ali aquele bebê. Tudo bem? Tranquilo? Show? Sim ou não? Uhum. Terceira. Contaminação por via bucal. Bucal ou oral, tanto faz. O que é isso? Eu tenho um alimento contaminado, o açaí é um exemplo, e eu vou inocular aquele protozoário. Então são as formas que a gente tem para a contaminação do Trypanosoma cruzi. Logicamente que a forma natural é através do quê? Do vetor. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Então, tu que está escrevendo, copia isso aí também, tá? Tem mais outra pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa. Pode falar. É bom também que eu vou lembrando algumas coisas também. Tá tranquilo? É de boa. Tá? Então, terminando o videozinho, né? Ó, tá acabando já. Fica tranquilo. Aqui, ó. O protozoário entrando dentro da célula cardíaca aqui. Tá vendo? Uhum. Olha lá. Faz a ligação, né? Vai fazer o processo de adesão e ali ele consegue o que? Se interiorizar. Se interiorizou, o que, que eu vou ter aqui? Forma mastigota. Beleza? Tranquilo? Show? Beleza. Maneiro, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Aqui, ó. Forma mastigota intracelular. Tá? Lembrando que essa forma a gente consegue observar apenas intracelular, mas também pode observar extracelular. Mas é mais típico intracelular. Tá? Aqui, ó. Olha aqui o número de protozoários que eu tenho dentro dessas células. Né? Aí vai piorando, ó. Olha aqui. A quantidade de tripomastigota sendo liberado. Esse camarada morre. É uma quantidade muito absurda. E sabe qual é o problema todo? Esse indivíduo ele tem um quadro de anemia profunda. Tá? Isso é importante a gente saber. Olha lá, sendo liberado na célula. Olha a quantidade que eu tenho. Beleza? Tranquilo? Eu tenho também outro vídeo, só que eu não vou botar porque senão Meu Deus. senão vai atrasar, porque demora para abrir aqui o YouTube. Tem também um vídeo também que tem um macrófago
destruindo o Trypanosoma cruzi, tá? Outra coisa também importante você saber é o seguinte, que o Trypanosoma ele apresenta em formato de um S ou um C. Essa é a forma dele, tá? Deixa eu passar aqui. Ah, valeu. Pera aí. Aí, tem até cafezinho, tá de bobeira? É. Vamos lá. Deu pra pegar até aqui? Tranquilo? Hein, pessoal? Tá ouvindo? Deu pra pegar? Deu? Vamos lá, então. Deixa eu sair aqui da coisa dele aqui. Pera aí. Rapidinho, tá? Tá terminando, pera aí. Professor, essa aula foi gravada? Tá gravando. Tá gravando, tá? Vamos lá. Não vai embora agora não. Falta só mais 2 slides aqui. Aguenta aí rapidinho. Jogo rápido. Tá Tá, bom. vai embora não. Vai embora eu vou ficar triste. Então, ó. Deixa ele abrir aqui pra gente aqui, peraí. Beleza. Vamos agora aqui pro sinal e sintoma, tá? Todo mundo tá vendo o slide aqui? Então, vamos embora lá. Agora, ó. O que vai acontecer? Presta atenção. Eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. A gente tem inúmeros sinais e sintomas, tá? Eu trouxe aqui alguns só pra gente ter uma ideia. O que vai acontecer? Presta atenção. No momento, eu falei pra vocês que no momento que o vetor ele morde o hospedeiro vertebrado, que no caso é um mamífero, seja animal ou homem, eu falei pra vocês que geralmente o Trypanosoma ele fica o quê? Ele fica na região da epiderme, não é isso que eu falei pra vocês? Sim ou não? Falei pra vocês. Sim. Só que aí o camarada tem que fazer a escarificação, que no caso é coçar, para aquele camarada entrar ali no sangue ali do indivíduo. Só que o que acontece? Em algumas situações, tá? Isso não é típico, mas em algumas situações, aquela região ela se encontra edemasiada, tá? Ela tem uma coloração avermelhada ou roseada, tá? A textura dela é uma textura gelatinosa. Essa ferida a gente chama de chagoma de inoculação. Tudo bem? Então, o que significa o chagoma de inoculação? Entre aspas. É a ferida que aquele indivíduo apresenta após a mordedura do inseto. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Tá? Sempre vai ter? Não, mas em algumas situações sim. Tá? Em algumas situações sim. Agora, o que acontece é o seguinte, presta atenção. Se aquele inseto ele morder a face do indivíduo, se aquele inseto ele morde a face do indivíduo, se aquele inseto pica a face do indivíduo, esse indivíduo ele vai apresentar um grau de conjuntivite exacerbado. Então ele tem inflamação da conjuntiva, preste atenção, ele tem inflamação da conjuntiva, a região palpebral se encontra edemasiada, tá? Edemasiada nesse tipo de coloração, nesse tipo de textura que eu falei para você agora, tá? E esse sinal que esse indivíduo apresenta, nós chamamos de sinal de Romanha. O que significa sinal de Romanha? Sinal de Romanha é o sinal típico, tá, da contaminação pelo Trypanosoma. Tudo bem? Então, o camarada que tem esse sinal de Romanha foi que esse indivíduo, infelizmente, ele teve o quê? Ele teve a mordedura do inseto na face dele. Então, é mais fácil para a gente fazer ali o diagnóstico e o diagnóstico daquele indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Fica mais fácil por quê, professor? Presta atenção. Isso eu falei na aula ontem com o pessoal, estou falando para vocês. Os exames laboratoriais, a gente só consegue fazer um tipo de exame através de um pedido médico. Sim ou não? Sim. Não tem como você estar lá no laboratório, não. Eu dou uma louca em mim, não. Agora eu vou passar esse exame aqui para você, né? Quem dera, né? Mas não é assim. Então, o que eu estou querendo falar para você? Para a gente conseguir identificar um protozoário, né? A gente tem que entender... para a gente conseguir... Estou reformulando de novo a frase. Para a gente diagnosticar um protozoário, é extremamente importante o exame físico do paciente. Então, eu tenho que ter um exame físico do paciente para que aí sim eu venha, de fato, fazer o quê? O diagnóstico laboratorial adequado para aquele cara.
às vezes nem sempre o pedido que o médico pede para a gente fazer é de fato o exame que deveria ser feito naquele indivíduo. Tudo bem? Mas, então por que você está me ensinando? Eu estou te ensinando porque como você vai ser um profissional, você compõe uma equipe de saúde, é importante você saber esses tipos de sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Por quê? Porque se esse camarada tem esse tipo de sinal, obviamente eu vou fazer um tipo de exame laboratorial, que você vai aprender comigo que exame é esse. Tranquilo? Show? Tranquilo? Então, esse a gente chama de sinal de Romanha. O outro que eu falei para você é a leucocitose e a linfocitose, aumento de leucócito e de linfócito. Esse linfócito a gente tem o CD8, né, em grandes proporções, tá? E aqui a gente tem a cardiomegalia. Olha só como é que se encontra o coração desse indivíduo. Só uma coisa que eu tenho para falar para vocês, tá? Esse coração aqui é um coração de uma criança, tá? Então, o que você vai encontrar aqui? Tá vendo aqui na parte inferior do coração, tá vendo? Nessa parte aqui inferior do coração, essa parte aqui é o que a gente chama de ápice do coração, lembra disso? Base e ápice do coração. Lembra ou não lembra? Base é onde vai ficar o que? Ancorado as artérias e veias, e ápice é onde vai se encontrar o que? A ponta, a extremidade do ventrículo. Lembra disso? Lembra? Tem que lembrar. Tá? Para quem não lembra, tô relembrando. Tá? O coração é como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Então, a parte inferior é o ápice do coração, encontro dos ventrículos, e a parte superior é o quê? É a base. Base por quê? Porque é ali onde a gente vai ter o quê? As ramificações das artérias e veias. Tá? Se você entender bem, esse ápice ele se encontra o quê? Estirado. Então a gente vai ter o quê? Um adelgaçamento. O que é adelgaçamento? Esse camarada, ele vai se, o ápice desse coração vai se tornar o quê? Alargado. Tudo bem? As paredes cardíacas elas vão se tornar espremidas. Só para você ter uma ideia, essa parte aqui superior é o átrio. E essa parte inferior são os ventrículos. Se você reparar bem, olha só o que eu tenho aqui. Olha só como é que está bem espremido o ventrículo desse indivíduo. Onde eu estou passando aqui a seta, isso aqui é a válvula cardíaca. E essa parte aqui, isso aqui é o músculo papilar. O músculo papilar todo mundo sabe. É o ponto de fixação das válvulas. Tudo bem? Esse camarada aqui onde eu estou passando o dedo, ó, onde eu estou passando o mouse, é onde a gente tem o septo interventricular. E olha só como é que o átrio esquerdo se encontra completamente amorfológico. Tudo bem? Tranquilo? Show? No outro vídeo, na outra foto, o que você encontra? No ápice aqui do coração desse indivíduo, eu tenho a formação de um trombo. Então a trombose, ela também é típica desse tipo de indivíduo. Leva isso para tua vida, até você morrer. Cardiomegalia, toda a cardiomegalia leva a uma insuficiência cardíaca, toda. Toda a insuficiência cardíaca há uma grande probabilidade de desenvolver trombose. Sempre. Quando eu falo trombose, eu estou me referindo desde uma trombose cardíaca ou uma trombose nas veias, que aí dá o nome de trombose venosa. Tudo bem? Tranquilo? Então não morra com isso, a trombose é na veia. Nem sempre. Pode ter uma trombose cardíaca. Tá aqui, ó. A foto aqui não me deixa mentir. Tranquilo? Show? Sim ou não? Sim. Show de bola. Passando aqui pra gente, né? Aí, né? Passando aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia torácica. Olha o tamanho desse coração. Tudo isso aqui é um coração, tá? Olha a cardiomegalia aqui. Só para você ter uma noção, o coração de uma mulher pesa 250 gramas. No homem pesa de 300 gramas. Na cardiomegalia pode chegar de 600 a 1 quilo o coração desse indivíduo. Sim, ele aumenta de 2 a 3 vezes. A 3 vezes e meio o coração desse cara. Por isso que o camarada morre. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente entender. Só relembrando, todo mundo sabe, né? Tu fecha a tua mão, esse é o tamanho do teu coração. Tá?
Beleza? Pô, professor, meu coração é desse tamanho, então você tem cardiomegalia. Beleza? Tranquilo? Show? Saindo aqui. Aqui eu tenho duas radiografias. Uma é a parte, uma radiografia, a imagem se encontra lateralmente, e a terceira imagem ela se encontra anteriormente, ou seja, frente. Essas duas imagens, eu tenho uma imagem de um esôfago, tá? Por quê? Isso é importante você saber. O tripanossoma ele pode contaminar tecido cardíaco, tecido músculo-esquelético, e alguns deles podem migrar para o tubo digestório, onde vai contaminar o esôfago, que dá essa normalidade, ok? E outros podem contaminar a parte do intestino, tá? O intestino que eu falo que parte, porção do cólon. Tudo bem? Cólon não. O cólon ali daquele indivíduo ele se encontra também contaminado, tá? E também pode também ter contaminação na célula neurológica. Então os neurônios também daquele indivíduo podem se tornar também contaminados. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Lembra que ele vai fazer disseminação? Então aqui eu tenho uma coisa que a gente chama de megaesôfago. Olha como é que se encontra esse indivíduo. Tudo isso aqui é o esôfago desse cara. Perdão, aqui é o megacólon, tá? E aí aqui sim, é o megaesôfago desse indivíduo. Tranquilo? Tá? Passando aqui, tem duas fases, uma aguda e a fase crônica. A fase aguda, né, que se dá todo aquele período de tempo, lembra, Maico, que eu falei? De 4 a 5 dias? Né? Então esse camarada ele vai ter uma febre de 39 a 40 graus, né? Depois há uma diminuição até de 38 a 37. Ele vai ter a sensação de fraqueza, ele vai ter a hepatoesplenomegalia, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui bem rápida. Por que esse indivíduo ele tem um aumento no fígado e no baço? Isso tem a ver com macrófago. Por que ele vai ter um aumento no fígado e no baço? Ninguém? Vamos lá. Ele vai ter um aumento no fígado e no baço porque esses protozoários eles também vão contaminar células reticulares. E aí o que vai acontecer? Eu tenho esses locais onde fabrica essas células e aí eles penetram naquelas regiões e aí eu tenho essa, como é que se fala? Essa produção exacerbada de amastigota no interior deles. Tudo bem? Tranquilo? Na fase aguda eu também vou ter o sinal de Romanha, tá? A gente já viu. Fase crônica, geralmente é assintomático. Na fase crônica a gente vai ter a cardiopatia. O que é cardiopatia? As alterações no coração. Então esse camarada ele vai ter a cardiomegalia. Esse camarada ele vai ter a arritmia. Esse camarada vai ter insuficiência cardíaca, tá? Tudo isso é caracterizado na fase crônica. Também a gente vai observar o que? O megaesôfago e o megacólon. Tudo bem? Tranquilo? Então, é a distinção de uma fase para outra, tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Marco pegou, Vera, Beatriz, Gilmara. Tranquilo. Show de bola. Sim. Sim, sim. Vamos lá. Tá tranquilo. Então, terminando aqui, né? Calma aí que não terminou não. Isso aqui dá para falar aqui. Deixa eu só parar aqui para voltar para mim, tá? Rapidinho. Então vamos lá. Como é que é feito o diagnóstico desse indivíduo, tá? Esse diagnóstico eu posso fazer através... Dorme não. Esse diagnóstico eu posso fazer através do teste de ELISA, tá? Esse diagnóstico eu posso fazer através do teste sanguíneo, tá? Então, eu colho uma amostra ali de sangue, eu consigo observar esse tipo de protozoário, tá? Se é protozoário, é de que gênero? Tripomastigota, tá? Então, tripomastigota, quando você vai obter uma amostra sanguínea, você consegue detectar ele. E eu também tenho um tipo de exame, tá? Que a gente chama de xenodiagnóstico. O que é xenodiagnóstico? Esse exame é maneiro. Com X? Isso, com X. Esse exame é muito legal, porque eu vou colher uma amostra desse paciente assintomático, eu vou pegar um inseto, esse barbeiro, e vou alimentar ele. Isso a gente chama de xenodiagnóstico. Eu vou alimentar esse inseto
através de amostras sanguíneas daquele paciente. E por que eu preciso disso? Porque é dentro daquele inseto que ele vai completar seu ciclo. Então, se alimento aquele inseto através do sangue daquele paciente, e quando eu for fazer ali a dissecção daquele inseto, né, para ver se de fato tem um protozoário, se tiver o protozoário em sua forma epimastigota ou tripomastigota, significa o quê? Significa que aquele paciente ele tem o quê? Mal de Chagas. Sim ou não? Sim. Porque lembra que eu falei para você que o ciclo ele tem que se completar? Não é isso? Não tem que fechar o ciclo? E aí a gente tem a fase que a gente chama de xenodiagnóstico. Tá ok? Para você tirar essa dúvida, né? Por que é assintomático? Por que é sintomático? Porque há um limite foi ótimo, há um limite. Então, esse paciente ele apresenta essa normalidade. Então, ele consegue, de fato, como é que se diz? Ficar em uma forma harmônica. Então, em algumas situações eu não consigo ali observar e pede ali esse xenodiagnóstico. É um exame também... Esse seria Oi, fala. Esse seria o hospedeiro por acidente? Isso aí, perfeito. Acertou. Show? Tranquilo? Então são 3, tá? Outra coisa também importante a gente saber, né? Que ele também vai ter um grande aumento ali de... Como é que se fala, meu pai? Eosinófilo, né? Esqueci, quase ia falar basófilo. Basófilo é inflamação. Ele vai ter um grande aumento ali de eosinófilo, né? Isso acontece através do processo de oposinação. Lembra que eu falei para você que todo micro-organismo ele tem um tipo de toxina que faz com que um tipo de antígeno venha se produzir para que uma célula imunológica minha ela venha fazer a sua reprodução. Lembra disso? Lembra? Que antígeno é diferente de anticorpo. Tem diferença. Tá? Então, esse camarada, esse protozoário, ele tem antígenos que vão estimular a produção desse tipo de célula. Então, através também do exame sanguíneo, né, do hemograma, a gente também vai conseguir também observar esse tipo de... Isso é tudo para fechar o diagnóstico, tá? Então, a gente também consegue observar esse tipo de característica desse indivíduo. Logicamente que é o seguinte, preste atenção. Eu tenho um paciente que ele tem... Esse nome que é legal, tem suspeita, né? Geralmente toda suspeita que tem, né? Esse camarada tem uma suspeita daquela doença, o médico ele não vai pedir só uma amostra, ele vai pedir várias amostras ali como é que se fala? Naquele paciente. Então você colhe 3, 4, 5 amostras, você vai fazer 3, 4, 5 laudos, você vai conseguir detectar ali aquele indivíduo ali. Tudo bem? Tranquilo? Show? Era só isso mesmo que eu tenho para falar com vocês. Até aqui, ficaram com alguma dúvida? Não. Deu para aprender de boa? Não, tudo bem. Deu? Tá? Deu. Show de bola. Outra coisa, né? Isso eu sei que todo mundo sabe. O tripanossoma, né, ele é um protozoário do sangue. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Olha só. Eu vou parar aqui a aula.